a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto, amém? Louvor e adoração ao nosso Deus, que é maravilhoso. Se você tiver liberdade, feche os teus olhos aí, vamos orar, agradecer ao Senhor, nos colocar diante dele, nos prostrar e adorar, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti para Te exaltar e agradecer o Teu santo nome, para Te agradecer, Senhor, por tudo que és, por todo o Teu amor derramado para conosco, Pai. Agradecer porque as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos reconhecidos, ó Pai, como filhos. Porque o Senhor permite, Deus, desfrutar de tudo aquilo que foi criado para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos ama e derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a todo momento o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem colocado a Tua destra poderosa sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, ó Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas, ó Deus, e em Ti nós podemos confiar e descansar, ó Pai. Muito obrigado porque no meio de dois ou mais reunidos em Teu santo nome está o Senhor, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está conosco neste momento, que a Tua igreja, Senhor, está se levantando, ó Pai, para receber mais de Ti, para ser orientada pelo Senhor nesse momento difícil, Pai. Por isso nos dê, Senhor, autoridade para falar em Teu santo nome. Ouça, Senhor, a nossa oração, ouça, Senhor, o nosso clamor, ó Deus. Escute, Senhor, o nosso louvor que vem do nosso coração, ó Deus. Nos ajude a Te louvar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de uma forma que verdadeiramente agrade ao Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome é que nós choramos e Te agradecemos, Deus. Sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou proclamar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu sinto o Senhor louvando o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de receber toda a honra, todo louvor e toda adoração. Louvado seja. Aleluia. Nossos momentos são difíceis, é no nosso Senhor que nós encontramos conforto, alívio, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza.
mais profunda tristeza e pode trazer alegria. Ele que pode transformar o nosso choro em alegria. Ele que pode transformar o nosso sofrimento em testemunho. Aleluia. O nosso Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nesta noite o nosso desejo é que a vontade do Senhor recaia sobre as nossas vidas. Que toda a terra se encha com a glória dele. Que a nossa casa se encha com a tua fumaça. Aleluia. Que os nossos olhos estejam sempre voltados para o
conhecer a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade. Que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Pai. Amém, Jesus. Das milhões, milhares de galáxias e de estrelas, ó Pai. Amém. Para mostrar o teu poder a nós, para mostrar o teu cuidado. Que o Senhor atua nos detalhes, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque mesmo com toda essa grandeza, mesmo com toda essa majestade, incalculável poder, ó Pai, ainda assim o Senhor se importa conosco, Deus, se importa com a tua igreja, Pai. Amém, Jesus, glória a Deus. Com amor fraternal que não espera nada em troca, amor sincero, soberano Pai. Deus. Amém. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor derramado. Amém. Obrigado por nos permitir, ó Pai, viver em Obrigado, comunhão Deus. na tua presença, ó Pai. Amém. Muito obrigado por nos permitir desfrutar, ó Pai, da tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz e é capaz de transformar os nossos corações em bens, ó Pai. Ô Senhor, te pedimos que o Senhor use, Pai, use a tua palavra, use, Senhor, o teu servo para ministrar, Senhor, aos nossos corações da maneira especial que só o Senhor sabe fazer, Pai. A maneira, Senhor, individual, Deus, com toda a tua gentileza, Deus, com todo o teu conhecimento, Pai. Vem trazer os nossos corações mais uma vez a tua graça, Pai. Venha nos ajudar, Deus, a transformar, Deus, os nossos corações, o nosso pensamento, a nossa forma de agir, de pensar, de falar, Pai. De modo que venhamos dar testemunho, Pai, que sejamos testemunho, Deus, de como o Senhor é maravilhoso e como o Senhor pode transformar vidas, como o Senhor tem feito conosco, Pai. Usa-nos, Senhor, com a autoridade do teu santo nome. Amém, Jesus. Para elevar, Deus e Pai, o teu santo nome. Para trazer, Deus e Pai, conhecimento ao teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que somente a Ti seja dada glória, honra, Deus e Pai, louvor e adoração, porque só o Senhor é digno, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos e te agradecemos, Deus. Louvado seja. Aleluia. Emanuel, Deus conosco. Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Filho de Deus, que habita em nós, está conosco. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, saber que o nosso Deus é louvado, está sendo louvado agora e sempre, continuamente. Eu e você temos esse grande privilégio de celebrar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, servir ao Senhor nosso Deus. Emanuel, Deus conosco. Jesus de Nazaré, Ele está aqui conosco. Ele está aí com você, meu irmão, minha irmã. Ele desceu do trono da glória para viver conosco. Ele voltou do trono da glória, mas disse que nós não ficaríamos sós. Ele estaria conosco, a pessoa do seu Santo Espírito. Que coisa maravilhosa. Oh, Deus maravilhoso, incomparável, Deus bom. Graças te damos e te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ah, Senhor, oramos para que sobre nós, sobre a nossa casa, sobre esta nação, Pai, sobre os nossos governantes e autoridades, oramos para que venha o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de alegria no Espírito, o teu reino de vida, o teu reino de luz, de amor, do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu reino eterno, inabalável, e a tua vontade, Senhor,
soberana, eterna, boa, agradável e perfeita, venham sobre nós, venham sobre a nossa casa, venham sobre esta nação, sobre os nossos governantes, mas também sobre toda a terra. Como nós cantamos, que toda a terra seja cheia da tua glória e do conhecimento da tua glória, Pai. E que toda a casa, porque o Senhor diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, que sobre toda a casa, em particular destes que estão conosco, Senhor, nesse momento, celebrando o seu amor, celebrando a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor leal. Oh Deus, seja cheia da tua fumaça, da tua glória, da tua presença gloriosa, a tua presença, Senhor, libertadora, a tua presença santificadora, a tua presença, Senhor. Oh Deus, para o louvor e a glória do teu nome. Abençoa o nosso presidente, abençoa todo o governo federal, toda a equipe, Senhor, do presidente. Abençoa o governo do Distrito Federal, abençoa o governo de cada estado, de cada município, toda a equipe que está investido de autoridade sobre esta nação, nesta nação, Pai. Oh Deus, inclina o coração de todos para o querer do Senhor, inclina para a justiça, para a retidão, para a integridade, Pai. Oh Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, mas na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Oh Deus, socorre nossos irmãos em todas as nações, onde por causa do teu nome são perseguidos, sofrem constantes ameaças, violências, são presos. Muitos deles perderam seus familiares assassinados, são espoliados, meu Deus. Senhor, guarda-os, sustenta-os, fortalece-os, segura-os com a tua poderosa mão e derrama mais e mais do amor do Senhor no coração deles e enche-os de coragem, de força e de intrepidez para continuar pregando o teu evangelho. Supre cada uma das necessidades deles, e os livra, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade de louvar, adorar, estar diante do Senhor, celebrar, Senhor, o teu amor. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. E pela tua bondade e misericórdia, abre os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar. Abre os nossos olhos para ver o quanto a tua palavra é boa, preciosa, mais preciosa do que o ouro, Senhor, do que o ouro mais puro que há e mais doce que o mel. Nada pode ser comparado. Ela é viva e eficaz, ela é espírito e vida, ela é eterna, Senhor. Abre a nossa mente e entendimento para compreender essa realidade. E que ela produza em nós o fruto que o Senhor quer que produza. Prospere ela em nossa vida, para o louvor e a glória do teu nome, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos e mais uma vez juntos refletirmos na palavra do Senhor, aprendemos do Senhor e sermos transformados por esta palavra que tem esse poder de salvar, de curar, de libertar, de renovar a nossa mente, transformar a nossa vida, de nos animar, nos encorajar, nos fortalecer, nos alimentar com a vida de Deus em nós. Eu quero ler e compartilhar com os irmãos. Se alguém estiver com Bíblia, quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, tenha liberdade. É Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13.
Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Muito bem. Interessante, eu tinha lido esse texto na versão revista e atualizada, e agora na NVI aqui tem um título, eu nem lembro o título que havia na versão revista atualizada, mas aqui tem Arrependimento ou Morte. É o título que tem nessa versão NVI. Muito bem, naquela ocasião o texto diz, provavelmente alguns que estavam entre a multidão, como o versículo 54 do capítulo 12 vem dizendo, né? Dizia ele à multidão. Então Jesus estava ensinando a uma grande multidão, e alguns desta multidão se aproximam de Jesus e traz essa questão para Jesus. Fala, né, para Jesus essa situação muito trágica. Compartilha com Jesus. E Jesus então dá a eles uma resposta. A gente vê aqui, nesse contexto aqui, pelo menos três personagens, né? A gente poderia destacar alguns que estavam dentro da multidão, Pilatos, que era um governo, e Jesus, né? Essa multidão traz uma questão muito difícil, né? Que acontece no dia a dia na nossa experiência, que pode representar muitos de nós, que no dia a dia tem essas questões chamadas crises existenciais, e são muito delicadas, porque nós vemos, né, como esse senhor aqui, o Pilatos, representa também muitos, né, da nossa sociedade hoje em dia, porque Pilatos era uma pessoa, um governante fraco, um homem muito perverso, mau e covarde, e que age de maneira muito covarde com esses galileus. E provavelmente essa multidão, vendo agora, né, Jesus trazendo o seu ensino, vê a oportunidade de colocar essa questão e ver o que Jesus tem a dizer. Provavelmente eles tinham em mente que Jesus traria uma acusação sobre Pilatos por causa do seu ato, e talvez dissesse que esse grupo, os galileus, receberam aquilo que merecia, porque provavelmente esses galileus, eles fizessem parte de um movimento chamado Movimento Zelotes, que era um movimento que queria libertar a nação de Israel do jugo de Roma, pela força, pela espada, e por isso eles representavam uma ameaça ao governo de Pilatos, e talvez por essa razão ele tenha agido tão covardemente e feito esse sacrilégio, essa abominação, justamente no momento em que eles estavam oferecendo seu sacrifício. Se esses galileus fossem judeus, provavelmente no templo, então eles
Naquele momento que estão oferecendo seus sacrifícios, vem Pilatos covardemente e os mata, misturando o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estão apresentando, provavelmente se judeus, no templo do Senhor. Então, um sacrilégio também uma grande abominação, muito do caráter realmente desse homem, o Pilatos. E então eles trazem isso, esperando talvez que Jesus trouxesse, né, uma acusação contra Pilatos, ou falasse que esses galileus mereciam aquilo que receberam aquilo que mereciam por serem revolucionários. E Jesus os surpreende, trazendo uma resposta bem diferente daquilo que eles esperavam. E ao mesmo tempo, Jesus, para sair desse cenário, né, cenário político, ele apresenta uma outra questão. Né? Ele diz: vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então, sejam esses galileus, na mente deles, merecedores daquilo que sobreveio sobre eles, ou não, o fato é que Jesus traz uma outra questão, mostrando que, independente, né, de que aquelas pessoas mereciam ou não, a questão é que não só eles que trouxeram essa questão para Jesus, mas todos deveriam realmente se arrepender. Essa é a resposta que Jesus dá dos dois casos. E esse é o tema que nós realmente queremos trabalhar nessa hora, que é o arrependimento. E é interessante que a resposta de Jesus é surpreendente para eles, e que também não seria diferente em relação a nós hoje. Que no dia a dia presenciamos questões difíceis, situações como essa, covardes, situações muito difíceis, humilhantes, de opressão e de dor e sofrimento em nossa volta com tantas outras pessoas. E que a gente, quando dentro de uma situação dessa, talvez a gente tenha essa mesma atitude, trazendo essa questão para Jesus, esperando que Jesus trouxesse uma resposta assim, de que essas pessoas realmente são má e que merecem juízo, e aquelas que também sofreram na mão dessas pessoas merecem juízo. Mas a resposta de Jesus é bem diferente do que eles pensavam, e talvez do que nós também poderíamos pensar que Jesus responderia a nós. Eu gostaria de ler um comentário de Acácio, um breve comentário que ele faz com relação a esse texto, ou melhor, com relação à surpreendente análise que Jesus faz da questão quando é apresentada a ele. Ele diz assim: a surpreendente análise de Jesus só fará sentido se os três fatos seguintes forem verdadeiros. O primeiro fato: todos nós merecemos morrer. Se somos poupados, isso é um ato de graça. O que deve nos surpreender é o fato de muitos de nós termos sido poupados até o presente momento. Interessante, né? Em segundo lugar, ele diz assim: a morte vem para todos nós. Nosso mundo frequentemente diz que o pior desastre para uma pessoa é morrer jovem. Nem tanto. A vida, a idade em que morremos é apenas relativamente melhor ou pior. Em terceiro lugar, ele diz o seguinte: a morte tem a última palavra para todos nós, a não ser que nos arrependemos, o que simplesmente nos leva além da morte até o reino consumado. Até o reino consumado. E é exatamente isso. A não ser que nos arrependamos. A morte tem a última palavra para todos nós, a não ser que nos arrependamos. Então, como o título aqui da NVI diz, arrependimento ou morte. Então, ela tem a última palavra, a morte tem a última palavra para todos nós, a não ser que nos arrependamos. Esse tema é tão importante que ele fez parte da pregação de João Batista. Assim que João Batista começou o seu ministério, ele falou sobre arrependimento. Assim que Jesus iniciou o seu ministério, ele
também falou sobre o arrependimento. Em Mateus capítulo 3, quando diz o seguinte: assim que João Batista começou seu ministério, ele falou sobre o arrependimento. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então João Batista, logo no início do seu ministério, essa foi a sua mensagem. E aliás, o batismo que João Batista realizou é chamado batismo do arrependimento. Então o batismo é a chave que Deus coloca diante de nós, de entrada ao reino dos céus. Arrependam-se, pois, ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No capítulo 4, versículo 17, após Jesus passar 40 dias no deserto sendo tentado pelo inimigo, depois que ele sai do deserto, ele começa então o seu ministério, e ele começa também falando sobre arrependimento. No capítulo 4, Mateus 4, versículo 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vê como é importante esse tema, como é importante essa mensagem para a nossa vida hoje, porque exatamente logo no início do seu ministério, tanto João quanto Jesus pregou sobre o arrependimento e disse: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E não foi diferente com os apóstolos. Logo no início, na primeira mensagem do apóstolo Pedro, ele falou da necessidade do arrependimento. Capítulo 2 de Atos, versículo 38. Depois que houve o derramado do Espírito Santo ali, naquele cenáculo, no dia chamado Dia de Pentecostes, Pedro, diante dos questionamentos do que poderia estar acontecendo ali, Pedro então coloca-se de pé e começa a pregar o Evangelho. E ele diz exatamente, ele vai falando sobre o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento. E no versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, na primeira mensagem, na primeira pregação do apóstolo Pedro, é o arrependimento que ele coloca diante dos seus ouvintes como chave para a entrada no reino de Deus. Arrependam-se. O que devemos fazer, irmãos? O que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, arrependam-se. Logo depois, no seu segundo discurso, o arrependimento vem também. Ele cura, juntamente com João, ele cura aquele mendigo na porta do templo chamado Formosa. E aí a multidão vem até ele, depois de ver aquele grande milagre, ele começa então a falar de Jesus Cristo. E no versículo 19, ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Então, tanto na sua primeira pregação, como na sua segunda pregação, o arrependimento está na mensagem do apóstolo Pedro. Mais na frente nós vamos ver que Paulo, o apóstolo, também prega sobre o arrependimento. No capítulo 17 de Atos, quando Paulo está ali em Atenas, no lugar onde era comum os atenienses se reunirem para discutirem vários assuntos. Então Paulo se coloca ali naquele lugar, diz assim, capítulo 17, versículo 22, ele é levado até esse lugar chamado Areópago, e ele começa a dizer o seguinte no versículo 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos.
Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, o que é que Paulo anuncia? Qual a pregação, qual o discurso de Paulo? Ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá vida a todos. Aliás, Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, olha só o que a palavra do Senhor diz assim, Paulo pregando ali aqueles atenienses, diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Que coisa, meus irmãos! E olha esta palavra aqui, mas agora, nesse exato momento, Deus falou ali, por meio do apóstolo Paulo, naquele lugar de reunião em Atenas, aqueles gregos. Mas Deus está falando a mim e a você agora. Obrigado. Agora, ordena que todos, em todo lugar, em Atenas, aqui em Brasília, em Aracaju, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em toda esta nação, em todos os lugares, Deus ordena. Não é o homem, não é o pastor Toninho, este ou aquele pastor, mas é Deus que ordena a todos os homens, em todo lugar, e se arrependam. E esse agora, ele é muito importante. Por que agora é o momento que eu e você devemos nos arrepender? Sabe? Porque o versículo 31 vai dizer assim: porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, esse agora é muito importante, porque esse agora, eu sei, é agora. Deus convida a mim e a você ao arrependimento, que é a chave de entrada no reino dos céus. É a exigência de Deus a todos os homens para que sejam cancelados seus pecados. Eis que Pedro diz lá no seu segundo discurso, Atos 3,19, arrependam-se, convertam-se, voltem-se para Deus, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério, de descanso da parte de Cristo. Então esse agora é muito importante, esse agora, porque o tempo de Deus se chama hoje. A palavra de Deus é eterna, é agora que Deus está falando, é agora que Deus está convidando, ou melhor, ordenando a mim e a você a nos arrepender, porque Ele estabeleceu um dia. Eu sei que Deus ordena que eu me arrependa agora,
porque eu não sei quando será esse dia. Por isso eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar para o próximo domingo, quando ouvir a próxima pregação. Eu não posso deixar para um outro momento. Eu não posso adiar essa decisão. Ela é fundamental. Esse agora é determinante na nossa vida. Esse agora é muito importante. A palavra do Senhor diz que esse tempo, Deus nos convida. Olha só o que diz em Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, que Deus, Ele age por meio de nós, Ele nos deu o ministério da reconciliação, e diz que Ele, Deus, nos fez instrumentos dele para trazer essa ordem dele a todos os homens. Ele diz, Paulo diz assim, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora, olha só mais uma vez, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hoje Deus ordena a você que está me ouvindo a se arrepender e voltar-se para Deus, para que sejam apagados, cancelados os seus pecados. Você receba o perdão de Deus, o refrigério pelo perdão de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E isso é agora, porque Deus determinou um dia, está na agenda de Deus, um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, e esse homem é Jesus. E ele diz para que não haja dúvida, ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando dentre os mortos. Que coisa interessante. E como D.A. Carson diz assim, que a morte tem a última palavra para todos, a não ser que nos arrependamos. O que simplesmente nos leva além da morte, até o reino consumado. Que coisa maravilhosa. Mas eu quero pegar também o primeiro ponto, quando ele diz assim, todos nós merecemos morrer. Se somos poupados, isso é um ato de graça. Então, se eu e você estamos vivos, ele diz assim, o que deve nos surpreender é o fato de muitos de nós termos sido poupados até o presente momento. Sabe por quê? Nós temos sido poupados até hoje, porque Deus tem sido gracioso para conosco. Deus tem sido paciente para conosco. Pedro, respondendo àqueles que questionavam que desde muito tempo se ouve falar que essa terra há de ser consumida, destruída, e isso não acontece. Ele diz, sabe por que isso ainda não aconteceu? Ele diz, é porque Deus é paciente. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que coisa! Sabe por quê? Eu e você, né? Como D.A. Carson, o que deve nos surpreender é o fato de muitos de nós termos sido poupados até o presente momento. Sabe por que você está vivo hoje? E por que você está ouvindo essa palavra hoje? É porque Deus tem sido paciente com você. Ele tem sido gracioso, misericordioso com você, para que você não pereça. Lembra que Jesus responde, ele diz assim, quando é trazida a questão para eles assim, o que diz o texto, a resposta de Jesus assim, eu lhes digo não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí depois ele conta aquela parábola, e aquela parábola diz o seguinte, Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei, se der fruto, não, o ano que vem, muito bem, se não, corre. É o que Pedro fala, é a paciência de Deus, é a paciência. Aquele Senhor diz, arranque-a, porque está ocupando inutilmente a terra. Ele diz, não, Senhor, deixa. Deus tem deixado em você com vida até agora, por causa da paciência dele, por causa da graça, da misericórdia dele. Mas hoje Ele ordena a mim e a você, agora, arrependa-se, porque Ele estabeleceu um dia, já está na agenda de Deus.
esse dia, só que eu e você não sabemos. Por isso, esse é o momento de se arrependermos. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito está dizendo, se você está ouvindo esta palavra, não endureça o seu coração, mas acolha, porque ela é poderosa para salvar a sua vida. Pai, eu oro nesta hora, pedindo a Tua graça, mais uma vez, sobre a nossa vida. E a Tua bondade, como está em Romanos 2,4, é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Pela Tua bondade nos conduz ao arrependimento. Nos conduz. Porque o que nós merecemos é a morte. Mas o Senhor não quer que a morte tenha a última palavra sobre a nossa vida. O Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender hoje, para assim entrarmos nesse reino eterno de vida e de vida eterna que o Senhor tem para nós, na pessoa do Teu Filho. Traz arrependimento sobre cada um nesta hora, Senhor, para o louvor e a glória do Teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Que esta palavra produza esse fruto de arrependimento. Ela atinge esse objetivo, Senhor. Alcance todo aquele que vai ouvir esta palavra e produza esse fruto para o louvor e a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos. Em nome de Jesus, vamos celebrar a ceia do Senhor, que é mais uma prova. Paulo diz ali aos seus ouvintes, ali em Atenas, que Deus deu prova de que Ele vai julgar nesse dia que Ele já determinou, já está na agenda. Ele determinou um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo. Mas Ele também deu prova do seu amor. Assim como a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, ela também diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus deu prova do seu amor por mim e por você, quando ofereceu Jesus para morrer por mim e por você. A palavra diz que Ele é a propiciação, é o preço, é o sacrifício em nosso favor. É o sacrifício substituto, vicário. O justo que morre pelo pecador, pelo injusto. Ele foi feito em justiça, pecador em nosso lugar, para que a justiça dele fosse imputada a mim e a você. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ascendeu aos céus, está sentado à direita do trono, e breve ele voltará com grande poder e glória. Com grande poder e glória. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor, porque provaste o Teu amor para conosco. Como a Tua palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça. E Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Senhor, muito obrigado, porque é pela bondade do Senhor que o Senhor gera em nós arrependimento. Muito obrigado, porque esse arrependimento nos trouxe até aqui, e nós podemos celebrar essa bondade, esse amor, essa graça, essa misericórdia do Senhor. Ele subiu, mas Ele voltará. Muito obrigado. Abençoa o pão que nós vamos comer e o cálice que nós vamos beber, corpo e sangue do Senhor Jesus. Abençoa todo aquele que vai comer e beber, mas também aqueles que não irão comer nem beber. Abençoa todos para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Que bom estar com todos vocês. Desfrutar desse amor, dessa bondade, dessa graça e misericórdia de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu quero continuar encorajando você a aproveitar essa oportunidade de Deus para a sua vida. Como nós falamos no último domingo, se você esteve conosco, a palavra, lá em Romanos 10, versículo 8, diz: a palavra está bem perto de ti, na tua boca. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com o teu coração tu creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos,
com a tua boca confessares, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não basta crer, é preciso crer para ser justificado. Mas é preciso confessar com a sua boca para ser salvo. Crer e confessar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu Pai, ajuda, Senhor, ajuda aquele que está sendo ministrado no seu coração e que a palavra do Senhor e o Espírito Santo insiste em dizer para ele que é esse momento, que agora é o tempo aceitável, é o tempo em que o Senhor graciosamente traz salvação sobre a sua vida. Eu oro para que toda resistência nele mesmo, nela mesma, e toda resistência do adversário de nossa vida, do inimigo de nossa alma, sejam agora lançados por terra. E que este meu irmão, esta minha irmã, tenha agora a coragem que vem do Senhor de com os seus lábios confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessar que crê que Ele morreu pelos seus pecados, que foi sepultado, mas que ressuscitou para a sua justificação. Como está em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa estas vidas, Pai. Abençoa meu irmão, minha irmã. Abençoa a todos nesta semana que está começando. Meu Deus, abençoa com a Tua paz. Abençoa com, ó Deus, o Teu refrigério, com a Tua gloriosa presença. Abençoa com o Teu livramento. Guarda, sustenta. Abençoa com a Tua provisão também, Senhor. Abençoa com a direção do Senhor, com o conselho do Senhor. Aplana os caminhos do Senhor diante de meus irmãos. E pelo Espírito Santo os tome e os faça andar nos Teus caminhos. São caminhos de vida, são caminhos de paz, de delícias e alegrias na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fecha a porta, se necessário também for, abre. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade presente na vida de todos, para o Teu louvor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, um grande abraço em nome do Senhor Jesus e até a próxima.